Salve galera, vamos para mais um conteúdo falando de mídia esportiva aqui no canal do Fábio Fidelix. Dois destaques, vou falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque a Record anunciou na noite da última quinta-feira, durante a partida Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, a transmissão da Copinha, né, em 2026. Então, uma novidade interessante aqui do jornalismo esportivo, da nossa mídia esportiva. Também vou falar de mais uma falha técnica em transmissão de futebol. Aconteceu no Premier justamente nesse jogo, né? Corinthians e São Paulo. E o Paulo Andrade acabou não narrando o gol de empate do tricolor do Morumbi diante do Corinthians. Sejam bem-vindos ao canal do Fábio Fidelix. Aqui a gente comenta assuntos da mídia esportiva, do rádio, da TV, da internet. Gosta desses conteúdos? Então faça a sua inscrição aqui no canal. E também conto com seu joinha, seu like, é muito importante para o crescimento do vídeo. Bom, gente, vamos lá para os dois assuntos, então. Começando aqui pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem acompanhou a transmissão na noite da última quinta-feira do jogo Corinthians 3, São Paulo 1, pelo Brasileirão 2025, né, acompanhou lá a narração do Cléber Machado, e durante a transmissão teve o anúncio, né, da Record, a Record que não vai transmitir a Copa do Mundo de 2026, também não fez nenhuma proposta pela Libertadores, pela Sul-Americana. Quem acompanha aqui o canal já sabe desses assuntos, né, já acompanhou essas informações, mas, né, a Record comprou então os direitos, adquiriu aí as transmissões da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu estava acompanhando aqui o vídeo do início desse ano de 2025, a confusão que foi em termos de transmissões a Copinha desse ano, né, de 2025, né? Teve player entrando no meio, teve a questão da Rede Vida, né, que a princípio não transmitiria a Copa São Paulo, depois ela começou a transmitir, aí não mostrava jogos em todas as rodadas. Nós tivemos o Sport TV, né, mostrando partidas da Copa São Paulo, tivemos também transmissões, teve a transmissão da Globo, né, a Globo que só faz a final, né, tradicionalmente, não sei se agora isso vai mudar, né, com a compra aí da Record, mas a Globo normalmente mostra no dia 25 de janeiro, no aniversário da capital paulista, a decisão da Copinha. E tivemos também outros players, né, trazendo a transmissão. Então nós tivemos, além do Sport TV e da transmissão da decisão na Globo, Cazé TV fazendo várias partidas da Copinha e também o YouTube do Paulistão, né? O Paulistão no YouTube mostrou partidas da Copa São Paulo. Depois a Rede Vida mostrou alguns jogos, eu até entrei em contato, né, várias vezes, né, entrei em contato com a Rede Vida no início do ano, e aí eles explicaram que dependia da liberação da Federação Paulista de Futebol, tanto é que a decisão não foi transmitida pela Rede Vida. Vamos ver o que vai acontecer no ano de 2026. O fato é que a Record anunciou que vai mostrar, pelas informações, 4 partidas, né, e boa parte dos jogos estará então no Record Plus, né, na Record Plus, também na Record News e no R7. Então, as transmissões estarão espalhadas aí nessas plataformas. A gente vê aqui todas as informações, né, todos os players que vão mostrar a Copa São Paulo. Estamos ainda no mês de novembro, né? A gente vai trazer todos os detalhes para você que está ligado aqui no canal do Fábio Fidelix, né? Vamos trazer os jogos, as tabelas, como foi feito nesse ano, né? No mês de janeiro, aqui no nosso canal. Então é isso, né? A Record sem Copa do Mundo, sem Libertadores, sem Sul-Americana, mas essa novidade, transmitindo a Copinha. Quero saber a sua opinião, se você gostou dessa novidade, né? A Record transmitindo os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sobre narradores também a gente não tem nesse momento, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. O Cléber Machado deve fazer as partidas aí na TV aberta. Agora, em termos de R7, também na Record News, a gente tem outros narradores que podem fazer essas transmissões, né? Vamos aguardar aqui o que pode acontecer, então. O Lucas Pereira, né? O Lucas Pereira é um nome que narra futebol feminino, né? Na Record News, ele que já fez Olimpíada, né, na TV aberta, na Record, ele perdeu, né, muito do seu espaço com a chegada do Cléber Machado. Todo mundo se lembra daquele episódio, né, a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Água Santa, que ele foi substituído pelo Cléber Machado. Foi ali uma jogada, uma estratégia de marketing da Record. Então, todo mundo sabe dessa história. Bom, e agora a gente fala de mais um problema técnico em transmissões esportivas. E olha que não é qualquer canal, não, né? Foi no Premier, né? Foi no Premier,
esse problema com o Paulo Andrade no jogo Corinthians e São Paulo. Os problemas começaram ali do intervalo para o início do segundo tempo, né? O Corinthians vencia a partida por 1-0. E aí, né, esse jogo também foi transmitido pela Record, né, com o Cléber Machado, passou na Cazé TV, o Luiz Felipe Freitas, né, o Luizinho Freitas estava narrando, e no Premier, o Paulo Andrade e toda a equipe trazendo aí as emoções de Corinthians e São Paulo. O jogo terminou 3-1, mas nesse momento, né, 1-0 para o time do Corinthians, e aí o Tapia fez o gol de empate. Os problemas, eles tiveram ali uma duração de aproximadamente 8 minutos, né? Pelo menos essas são as informações. Estava acompanhando ali o Portal Lance, alguns outros portais. Eu não acompanhei esse jogo, tive um compromisso, não vi nem pela Cazé, nem pelo Premier, e nem o jogo pela Record, mas fiquei sabendo aí, nesta sexta-feira, né, dessa questão técnica. O que é muito raro hoje em dia, né? Muito raro hoje em dia, antigamente era comum, né, nos anos 70 e 80, problemas técnicos, mas tem acontecido, né? A gente já viu aí com o Galvão Bueno no Prime Video, já teve com o Milton Leite, quando ele ainda estava no Grupo Globo, já aconteceu, tem acontecido aí algumas questões técnicas, né, falhas de áudio, não é comum, né? Não é comum. Mas enfim, o Paulo Andrade não narrou o gol de empate do Tapia, né, o gol do São Paulo. E aí o Bruno Fonseca, que estava nos estúdios, né, o Paulo Andrade em loco acompanhando a partida, e aquela coisa que eu sempre falo aqui, né, já trouxe esse assunto aqui, já abordei sobre isso em outros vídeos, né, o locutor stand-by, né, o locutor reserva, que ele fica no estúdio justamente para esse tipo de ocorrência, né, falha técnica, algum problema físico com o narrador, de repente pode perder a voz, né, isso acontece, somos seres humanos, e nesse caso, um problema técnico, e aí o Bruno Fonseca é que narrou o gol de empate do São Paulo. Depois as questões técnicas foram resolvidas e o Paulo Andrade terminou a sua transmissão então no Premier, mas não narrou o gol de empate do tricolor do Morumbi contra o Corinthians. E foi elogiado, né? Acompanhei algumas reportagens, algumas matérias sobre isso. O Bruno Fonseca, ele foi elogiado. Quem é o Bruno Fonseca, né? Muita gente nem conhece, né? Eu vi nas redes sociais o pessoal perguntando, quem é esse narrador, né? O pessoal perguntando, bom narrador, gostei da narração, tal, narrou bem o gol. O Bruno Fonseca é o narrador escolhido, né, pelo Grupo Globo para transmitir a Fórmula 1 no Sport TV, né? Até já falei sobre isso em outro conteúdo aqui. Então o Bruno Fonseca, né, não narra só a Fórmula 1, narra também futebol, estava lá nessa função, né, digamos assim, stand-by. Todas as transmissões esportivas das grandes emissoras, meu amigo, sempre tem um narrador reserva. Mesmo quando o narrador titular está fazendo no estúdio, tem um outro narrador que fica ali no estúdio, com a escalação, preparado, né, bem informado, antenado de tudo que está acontecendo, acompanhando a partida ali no telão, no estúdio. E deu algum problema com o narrador principal, ele assume a transmissão. Nesse caso, foi uma questão técnica lá com o Paulo Andrade. Queria saber se você acompanhou essa falha técnica, o que achou da narração do Bruno Fonseca no gol de empate do São Paulo. Manda aí a sua opinião aqui nesse vídeo no canal do Fábio Fidelix, tá bom, gente? Mais uma vez, agradeço a sua audiência, você de todo o Brasil, sempre contando com a sua colaboração. Se inscreva aqui no canal do Fábio Fidelix, ativa o sininho em todas, deixa seu like no vídeo se você gostou de mais esse assunto, mais esse conteúdo aqui, tá bom? Pode compartilhar também nas suas redes sociais. Tem o Valeu Demais, se você quiser colaborar com o canal, dá aquela hypada também aí nesse vídeo, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima, valeu!